Prezados irmãos, irmãs, amigos e amigas que nos seguem, estamos aqui mais uma vez com uma reflexão na Palavra de Deus. E o assunto que eu pensei de falar hoje é sobre um Deus que tudo vê, tudo conhece e tudo sabe. Isto é um assunto intrigante, profundo, para nós humanos. Nós estamos vivendo um tempo que o próprio homem já praticamente faz isso. Através dos drones, através das câmeras, enfim, satélites e agora até inteligência artificial que sabe tudo, faz tudo. Tudo que ela conhece o que a gente informa, né? Ela não pensa por si mesma, mas está fazendo coisas que está assustando as pessoas. Então vamos ao assunto que nos traz aqui. E no final eu quero fazer uma oração. E o Senhor me tocou, me despertou para um assunto bíblico que foi no tempo de Jesus, o ministério de Jesus, 3/4 do ministério de Jesus, e que tem sido um pouco abandonado, quando não tem sido explorado de maneira imprópria. Eu estou falando de quê? Da cura divina. E o Senhor nos tem tocado nesse assunto, mostrado. No início do meu ministério, eu fui muito influenciado pela cura divina, pratiquei muita oração da cura divina, mas devido à situação do mundo atual, que é de racionalização de tudo, tudo tem explicação, tudo se resolve, quase tudo, né? Nem tudo, mas quase tudo se resolve e quase tudo tem explicação. A gente também é, vamos dizer assim, acalmado, esfriado naqueles assuntos sérios que a Bíblia, a Palavra de Deus nos ensina, que Jesus fez e nos ensinou, que é a cura divina. Porque com o crescimento da medicina, aí o homem foi confiando muito na medicina e até que Deus age pela medicina. Eu não descreio nisso, que Deus pode agir pela medicina, mas não é o modo que Deus age. Não é o modo natural, dizendo, para dizer que não é a maneira que Deus age nas nossas vidas. Deus age no sobrenatural. Natural a gente faz, mas Deus age no sobrenatural. E Deus não precisa de nada desse mundo, não precisa de medicina, não precisa de nada. Deus age porque Ele age. Deus faz porque Ele faz. Deus faz porque Ele tem poder. O poder nos céus e na terra. E Jesus também disse, lá em Mateus 28, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações. Então, o que nós estamos fazendo aqui, eu, pastor, é fazendo a obra de Jesus no poder que Ele tem. E Ele não diz que tem um poder limitado, um poderzinho, mas Ele disse, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Essa palavra no grego é exousia, que significa autoridade nos céus e na terra. Então, meu irmão, meu amigo, eu vou ler aqui essa palavra que está em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mateus capítulo 6, Jesus inicia falando sobre a oração, e é aqui que Jesus vai ensinar a chamada oração do Pai Nosso, que é, na realidade, a oração do Senhor, que o Senhor ensinou, a oração dominical, mas que ficou com o nome Pai Nosso, porque inicia Pai Nosso que está nos céus. De forma que aqui, nesse texto que Jesus fala sobre a oração,
Jesus condenava a hipocrisia dos fariseus, e a condenação dessa hipocrisia estava na vida que eles levavam. E Deus condena, Jesus condena a vida hipócrita. E até a oração hipócrita. A esmola hipócrita. As boas obras hipócritas. Quando a pessoa faz por hipocrisia, para se mostrar, o Senhor condenava isso, condena isso. E aqui no capítulo 6 de Mateus, Jesus vai ensinar sobre isso. E ele diz assim, ele falou sobre esmolas, sobre outras coisas, mas como eu já disse, o assunto é a hipocrisia da vida religiosa. Nós não podemos viver na hipocrisia da vida religiosa, não. Nós temos que viver na palavra de Deus, com sinceridade diante de Deus. E no versículo 6 de Mateus 6, Jesus diz assim, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Teu pai que está em secreto, teu pai que vê em secreto te recompensará. E quando eu iniciei aqui esta palavra, eu falei sobre um assunto que nos traz ficamos assim, até preocupados com a exposição das nossas vidas hoje, diante dos homens. Os homens estão fazendo isso, estão vendo o que você faz, estão te monitorando, seja através de satélite, drone e tudo mais que está aí. E meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, e Deus? Quanto mais Deus pode fazer? E eu fico assim abismado de ver como as pessoas ignoram isso. Pessoas que não dão nem a mínima para Deus. Fazem injustiças, praticam maldades, como se não tivesse que prestar conta a ninguém. Sim, vai ter que prestar conta a Deus. Vai ter que prestar conta a Deus. E como é que nós estamos vivendo diante de Deus? Mas vamos ter que prestar conta para Deus. E aqui Jesus diz, teu pai que vê em secreto. Olha só, o teu pai que vê em secreto, ele te recompensará. E outras tem tradução que diz, te recompensará publicamente. De forma, meu irmão, que importante é Deus saber. E Deus está sabendo tudo que nós estamos fazendo, está vendo tudo que nós estamos fazendo. Então, o tempo não vai me dar muito, eu não vou ter muito tempo, né, para isso, mas eu gosto muito do capítulo 16 de Gênesis, onde Agar estava fugindo da presença da casa da patroa, da sua senhora Sara, por uma desavença entre elas. Ela estava fugindo, e aí no caminho que ela estava ali, ela estava grávida do Ismael, e ela estava fugindo, o anjo a encontrou, e o anjo lhe deu uma profecia e instruções quem seria o Ismael. Ismael significa Ismael, em hebraico significa Deus ouve. Literalmente é isso, Deus ouve. E Agar, o anjo deu ali uma profecia de quem seria Ismael. Dizem que Ismael é o pai, né, o ancestral, longínquo, mas vamos dizer assim, o pai das nações árabes. E o anjo deu essa palavra para Agar ali, que eu não vou ler e não vou te explicar, porque o tempo, como eu já disse, eu não quero tomar muito tempo de você, porque eu tenho a oração da fé ainda que eu quero fazer.
Mas eu queria deixar isso bem claro que a Agar, depois que o anjo a descobriu ali, ela estava perante um poço, um poço d'água, e ela chamou Deus de El Roi. El Roi, em hebraico, que significa Deus que vê. Essas questões do nome de Deus, essas questões do nome de Deus, Deus se revelou a Abraão como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Mas já para Moisés, Deus se revelou, eu sou o que sou. E não tem tradução, o tetragrama sagrado não se sabe como que era originalmente, mas pensa-se que fosse Yahvé, Jeová. Jeová é Adonai, com as vogais de Adonai. Mas que fosse Yahvé, né? Javé. Então Deus, ele se revelou dessa maneira. Mas a Agar ali, ela usou um nome semita para chamar Deus, porque ela não sabia quem que era esse aí. Quem que é esse aí? Ela imaginou, esse é o Deus que vê. E chamou ele lá, El Deus, Roi, que vê. O Deus que vê. Então, lá ela já descobriu isso. Eu quero, então, não vou demorar muito tempo aqui, porque eu não quero fazer um vídeo muito comprido e eu quero fazer a oração da fé. Para despedir e para você ser abençoado, abençoada. E para você ser curado e ser curada. E se você for curado e for curada, manda um testemunho aqui para mim. Manda aí no Messenger, que eu depois converso com você. Mas se você for curado de verdade, isso acontecer na sua vida, porque eu acredito e eu creio que Deus pode curar qualquer doença. Mas encerrando aqui, eu quero encerrar com essas palavras que o Deus que vê, que ouve e que sabe tudo a respeito de nós. Isso nos deixa, como eu já disse, abismado. Por quê? Imagina se o homem da terra pode nos perscrutar. Imagina o Deus que vê tudo, sabe tudo, conhece tudo e ouve tudo. Está ouvindo, está nos vendo, está nos conhecendo profundamente, mais profundamente do que o drone pode fazer, do que a câmera pode fazer, do que o raio-x pode fazer. Então, meu amigo, meu irmão, eu encerro aqui. Cuidado com a sua vida. Como você está vivendo, porque o Deus que vê lá El Roi, o Deus que vê. Mas tem também as outras características de Deus. Deus Todo-Poderoso, Yahvé, que é o Deus eterno. Então, vamos viver dignamente. Mas vou encerrar agora orando, porque eu quero que você seja abençoado e abençoada. Qual a doença que você tem? Que mal é? É um mal incurável? É difícil? Para Deus não tem nada difícil e impossível. Já o anjo falou para Maria, falou para Zacarias, falou para Sara. Enfim, Deus está se revelando como o Deus do impossível. Deus do impossível. Põe isso aí diante de Deus. Eu vou orar agora, encerrando esse vídeo. Senhor meu Deus, eu falei aqui de um Deus que tudo vê, tudo ouve e que sabe tudo. Mas o Senhor também é o Deus que pode tudo, que cura. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele mandou que nós fôssemos e pregássemos o seu evangelho, e que orássemos pelos enfermos, e que no seu nome os enfermos seriam curados. E se esta pessoa que me ouve agora, que me vê, que me assiste, ela está com enfermidade,
incurável, mas também seja qualquer outra enfermidade. Porque para o Senhor não tem nada difícil, tudo é igual. Seja muito, seja pouco, para o Senhor é tudo igual. Em nome de Jesus, eu expulso esse espírito de enfermidade. Não quer dizer que a pessoa está endemoniada, nem que está com algum espírito. Não. Mas a enfermidade, ela tem um espírito. Que é o espírito, a gente costuma dizer, espírito da enfermidade, Jesus falou. Então, em nome de Jesus, eu expulso, eu repreendo o espírito de enfermidade do câncer, o espírito de enfermidade da artrose, da artrite, o espírito de enfermidade do estômago, das doenças estomacais, gastrite, úlceras, espírito de enfermidade que está nessa pessoa, nessa enfermidade que está nessa pessoa. Eu repreendo essa doença, expulso essa doença, em nome de Jesus. Seja abençoado, seja abençoada em nome de Jesus e receba a bênção da cura para você, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E Ele está hoje curando e libertando as pessoas. E vai curar você e libertar você dessa enfermidade. Em nome de Jesus. Amém.